Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Vem comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é ArtesFinalHQ. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. E aí, jagunçada? Eu sou o Maurício, estou aqui ao lado do Luiz, que já se apresentou. E vamos para mais um Avante Vingadores naquela pegada do gibizinho clássico. Aquele gibi dos Vingadores que tem tempo que a gente não leu, a gente leu pela primeira vez outro dia. A gente quer ver aqui se sai de novo no país, enfim. Vocês gostaram tanto do outtake, né, que a gente fez da outra vez lá, e vamos fazer de uma forma mais organizada dessa vez aqui. Vamos comentar alguns gibizinhos clássicos. Luiz, o seu gibizinho que você vai falar hoje saiu recentemente? Saiu recentemente e esse é o motivo de eu ter escolhido ele, porque ele me fez ler uma porrada de quadrinho anterior, porque ele é um retcon, né? É o Avengers Annual número 10, que são da edição definitiva dos X-Men, que eu tô lendo agora o X-Men do Claremont desde o comecinho, já tô quase na fase da saga da ninhada. E é um grande novelão, mas isso aí talvez seja assunto para um outro podcast aí, falando de X-Men, não sei, sabe? Mas é aquele novelão do bem, né, cara? Eu acho que é uma grande saga mesmo dos X-Men, que não começa aí a saga da Panini, né? Daqui a pouco você vai conseguir já começar a ler o número 1, mas é um novelão mesmo gostoso de acompanhar. Eu lembro quando eu li isso pela primeira vez aí em formatinho, porra, fiquei doido. Não, eu entendo hoje, eu achava uma cinte em listas e todo mundo falava que tipo, é o maior run, né? A maior fase de quadrinhos de super-herói comics, né? Da história, e eu falava, gente, na frente do Sandman, na frente do Homem-Aranha, do Stan Lee, calma aí, gente, que é isso? E é realmente, né, assim, começando em 75, já tinha uma qualidade ali de anos 80, já tava pelo menos uns 5, 6 anos avançado, assim, em arte, em roteiro. Toda edição acontecia 3 coisas ao mesmo tempo, e era só coisa impossível. E assim, não sei, diferente talvez, porque o pessoal é muito bem resolvido, né? Muito adultão na Liga da Justiça, Vingadores sempre resolvendo questão. Eu acho que tem um efeito de sinergia muito bom entre os membros dos X-Men, que eles meio que não vão com a cara um do outro, mas acaba virando uma grande família ali. Mesmo o Wolverine, que claramente é o deslocado ali, que não é o que abraça ninguém, que chora, que ri, ele fica com a cara de sério o tempo todo, cria-se uma amizade ali. Principalmente dele com o Noturno, né? A Tempestade com a Kitty Pryde, enfim. Eu tô achando sensacional, assim. Em algum momento cansa. Você lê 70 edições seguidas, meio que começa a se repetir um pouco, né? Mas se bem que Claremont, acho que, não vou dizer como o maior de todos, escritor de quadrinhos mensal, né? Mas soube se reinventar, assim. Toda edição tá inventando um vilão novo, um personagem novo, uma merda ali pra resolver. E tá me entretendo. Eu acho que na vida eu não devo ter lido 60 edições seguidas, assim, em menos de um mês, assim. Sei lá, acho que só Vingadores, mas Vingadores não conta, né? E o Luiz, pra quem não lembra aí de outros comentários dele, ele dificilmente não se cansa, né, Luiz? E dá dando uns pulos pra lá e pra cá dos gibizinhos que tá lendo. Então, pra você tá seguindo assim realmente é porque tá empolgando. Mas, me permita começar, Luiz, eu queria falar de um outro gibizinho, até porque aqui não é X-Men. Tem o podcast disso aí, aqui é Vingadores. Mas deixa o questionamento. E se o Claremont tivesse ido pros Vingadores e não pros X-Men nessa época aí, será que
a gente tem esse monte de fã de X-Men sendo Vingadorzete? Ou os Vingadores seriam ainda essa equipe B e não temos esse Claremont? Então, fica a questão. Caraca, isso aí dava um episódio, hein? E se? E se? O que aconteceria se, e aí a gente falando de escritores e desenhistas. Não, se você pensar, por exemplo, o Barney foi pro. E era desenhista, hein? Ele foi pros Vingadores e também fez dois grandes arcos dos Vingadores da Costa Oeste, né? Imagina se tivesse ido o roteirista, né? Do X-Men. Aí um questionamento que se faz aí, né? Dá até pra gente falar um dia desse aí de algumas equipes criativas dos sonhos, né? Tanto nos Vingadores quanto nos outros. Mas, vamos lá, eu queria falar de um gibizinho que eu li por conta de bonequinho. Vocês me conhecem, né? Inclusive, tomei a surpresa aí essa semana que a gente tá gravando, que o Luiz também comprou esse bonequinho do Conde Nefire, que é bacaníssimo, né, Luiz? Chegou a fazer a modificação que eu sugeri? Ainda não tive tempo, mas pretendo fazer É. em breve. Quando sair esse episódio, eu posto lá nas redes sociais da gente, né? As que tiverem desbloqueadas no país no momento. Mas eu queria falar de 3 edições, na verdade, um arcozinho aí muito legal, dos Vingadores, Avengers 164 a 166, que começa ali com a volta da Legião Letal, né? Tem o Laser Vivo, o Tufão e o... Não lembro como foi que ficou traduzido aqui, eu li outro dia, vou chegar lá. Acho que é contrabandista, saqueador, não sei. Que é um arco escrito pelo Jim Shooter, com arte do John Byrne, e a arte final do Pablo Marcos, né? Que é um cara que sumiu, assim, mas se você voltar pra ver os gibis dessa época, tem muita coisa finalizada por ele. E esse é um arco que reinventa o Conde Nefaya, por assim dizer. Nefaya surge como um capo da magia, né? Eu falava magia, detalhe, mas é magia mesmo. É aquela organização criminosa que aparece aqui ali. Ele é italiano, né? Luchino Nefaya. E ele não tem grandes poderes a princípio. Ele aparece como vilão dos X-Men também. Chega a aparecer em várias histórias dos X-Men lá do passado. Ele é o responsável, vejam vocês, pela morte do Pássaro Trovejante. Caso não lembre aí, naquela primeira história do Pássaro Trovejante na equipe, né? Depois do ataque a Krakoa, resgatar a equipe antiga em Giant Size X-Men 1. E a gente vê aí eles contra o Nefire e o Nefire acaba matando ele ali numa pegada meio Bucky, né? E nós temos aqui, a gente tem aqui o Nefire, já mais consolidado dentro desse universo Marvel, já tinha tido algumas pendências aí com os Vingadores, com outras equipes, o Aranha também. Aqui ele vai atrás de poder e ele constrói todo um plot para juntar essa Legião Letal e a Legião vai acabar indo atrás dos Vingadores para atacá-los, ser capturados e o Nefire roubar o poder deles. O Tufão, aquele vilão lá da Vespa, né? E do Homem-Formiga. O Laser Vivo, vilão do Homem de Ferro, né? Mas ainda naquela forma mais antigona lá, aquele uniforme laranja e verde, horroroso. E o Contrabandista. O Contrabandista que já está na sua segunda identidade aqui, ele já tinha sido um outro vilão antes, que é o poderoso, né? O Power Man. E ele recebe poderes lá de uma forma alterada da máquina que deu os poderes para o Wonder Man, o nosso Magnum, né? O Simon Williams. Ele acaba recebendo os poderes lá iônicos. Na verdade, eu só lembro desse negócio iônico por causa da fase do Busiek, né? Que ele tá mais. O Magnum tá mais com sede de energia, ele tem aquela forma lá. Primeiro ele é invocado pela Wanda, né? O amor que fica. Mas ele começa como Power Man, criado pelo Stan Lee, hein? Ninguém menos do que o Stan Lee. E Don Heck, desenhista. E ele usa esse nome, né? Chega a vencer os Vingadores e tudo mais lá em Vingadores 21. E depois ele perde o título, né? Porque ele é desafiado pelo Luke Cage, que também é o Power Man naquela época.
E com isso ele perde o direito de usar o nome Power Man. O que é curioso que eu acho que isso foi utilizado muitos anos depois, Luiz, no gibi dos Transformers lá do Reino Unido. A Marvel UK, né, lançava os gibis da Marvel americana, dividia em 8 páginas para sair 8 páginas a cada semana. E aí iam adaptando as histórias ali para caber nessas 8 páginas. Não cortando página, mas pegavam um gibi e cortava em 3. Isso dá 3 semanas. A quarta semana do mês era de histórias inventadas pelos escritores e desenhistas locais da Inglaterra. Foi assim que Alan Moore, Brian Hitch, Alan Davis e um monte de gente teve seus primeiros trabalhos publicados, né? Descobertos lá e que usaram o oceano. Um deles é o Simon Furman, que desenhou não. Simon Furman que escreveu Transformers UK por muito tempo e foi para os Estados Unidos, levou o Death's Head, né? O destruidor, desenhou. Mas eu não. Escreveu a Mulher Hulk por um tempo, fez uma porrada de coisa lá, inclusive prolongou a vida dos gibi dos Transformers. E ele usa esse subterfúgio aí, um personagem, dessa vez um personagem do bem, perde o desafio pro personagem do mal e perde o direito de usar o nome lá, Dive Bomb. E é um Dinobot, é aquele que é um pterodáctilo, que nem é dinossauro, a gente já sabe hoje. Mas enfim, devagar. Tô falando esse AUE todo pra dizer que ele começou como Power Man, perdeu o título lá pelo Cage, se tornou contrabandista e ele aparece lá em Peter Parker Espetacular Spider-Man, que tá saindo agora aí na saga do Aranha, aí pela edição 5, mais ou menos, ele aparece. Depois ele se torna o Golias, aquele que cresce, né? E sim, ele mesmo, o Atlas de Thunderbolts, né? O Eric Joestar, que é um personagem aí que já teve uma porrada de identidades que só acho que meio que ficou esquecido aí ao longo do tempo, mas aqui nesse gibizinho é ele, sim, né? Eu gosto muito dele como Atlas, inclusive, acho muito bacana ali. Thunderbolts, um dia a gente tem que fazer um episódio de Thunderbolts, né, Luiz? Eu tenho o Heroclix desse Atlas. Esse uniforme aí do Thunderbolts. Ou um dia eu queria ter os personagens Thunderbolts, mas de bonequinho só saiu o articulado, né? Só saiu o Cidadão V. Não, Cidadão V, a Colombinha, a Soprano e o Max 5. Você até me mostrou outro dia aí o Max 5, né? Mas eu divago e voltando aqui à nossa história principal, esses 3 vilões, né, vão ter os seus poderes roubados lá na frente pelo Conde Nefire. E assim que ele se torna os poderes de Superman, né? Apesar de espalhar raio pelo olho, ele tem praticamente a resistência e a força e o voo, mais a projeção de energia do Superman. Digamos que ele é um Superman do mal aí na Marvel. Mas o gibi começa com ele de monoclinho, de paletó de 3 peças, com uma capa ainda, né? Parecendo um vampiro, assim, aquela cara clássica, né? De barbicha do Bernie. O Bernie desenhar todo mundo igual assim, ó. Sebastian Shaw, todo mundo com barbicha bem igualzinho. E essa Legião Letal ataca os Vingadores. Os Vingadores a gente gosta de falar sempre a formação, né? Os Vingadores nessa época tem o Capitão América, o Homem de Ferro, que vai aparecer mais adiante. O Magnum tá se recuperando ali de uma flutuação nos poderes dele, tá sendo estudado, o gibi sempre começa com isso. O Fera, a Feiticeira Escarlate e o Thor, que vai aparecer mais adiante lá, com o Pantera Negra. Quase esqueço do Pantera Negra. Que absurdo. E, pô, cara, que gibizinho gostoso de pancadaria, viu? O Bernie aqui inspiradíssimo, sem preguiça de desenhar. A gente vê já no final da primeira edição o Nefai aparecendo com esse uniforme já clássico, né? Que é preto e branco com os detalhes vermelhos e amarelos, né? Aquela capona colorida e tudo mais. Ele já se desfez do monóculo. Vai ver tal qual o Peter Parker, ele ficou com a visão boa depois da mordida dos poderes do mal. E só um detalhezinho aqui antes de seguir adiante na história. Nessa época se acreditava que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio eram filhos daquele Wizard, um herói da era de ouro da Marvel, né? Que é um velocista amarelo com W no peito, que aparece, inclusive faz uma aparição no seriado da Jessica Jones, bem ridículo. Eles usam só o nome mesmo e os poderes, não é outro personagem. E ela tá brigando com ele lá, que ele tá querendo salvá-la de qualquer jeito, impedir que ela se arrisque. Ela, pô, rapaz, eu sou uma vingadora.
Deixa disso, me libera aí e tudo mais. Opa, não falei da Vespa. A Vespa tá na equipe também com jaqueta amarela. O Magnum não tá ainda com aquela roupa, aquela jaqueta vermelha, não, né? Tá com aquela roupa verde, né? Não, ele tá com aquela roupa verde, amarela, vermelha. Praticamente uma fantasia de carnaval. Numa época que tá todo mundo assim, como eu falei, né? O laser vivo tá laranja e verde. E ele consegue não ser o mais chamativo da história. O Magnum tá com aquele uniforme ali de. Sei lá de que é isso. Acho que nem as pessoas mais espalhafatórias de uma academia conseguiriam se vestir tão mal assim. E aí na segunda edição, os Vingadores estão tomando um cacete severo ali do Nefire, né? Esse Super Nefire já. O Magno toma um socão que atravessa umas 3 ou 4 paredes. A gente vê que o pobre do Jarvis lá tá terminando de arrumar a mansão, já tem que refazer a faxina toda de novo. E a gente vai vendo uns reforços chegando ali. Parece que o Nefire é imbatível, sai destruindo tudo. É uma coisa que o Burn gosta, inclusive, né? Botar aquele vilão assim caminhando pela cidade e ninguém consegue pará-lo. E isso é uma sacada bem, como se diz assim, bem burniana, né? Mas chega a ter esse confronto aí com o Wizard, né? Que vai tentar salvar a Feiticeira ali. Os Vingadores aparecem dados como mortos, até que o Homem de Ferro chega pra aumentar o nível de poder da equipe. Pô, uma equipe que já tem um Magnum ali, né? Mas o Homem de Ferro aparece também. Não ajuda Sem muito. querer dar spoiler de um futuro episódio sonhado por mim de gravar, né? Mas pra mim essa é a formação clássica da equipe. Quando eu penso em Vingadores, eu penso essa equipe com esses uniformes. Não assim, o Magno não, né? Seria aquela jaqueta vermelha. Mas assim, me vem na cabeça essa época aí até ali depois da saga de Corva, aquele por ali, até até arco que a Feiticeira Escarlate é possuída lá pelo Kiton, aquela época ali. Até a edição 200 aí, que aí é mais ou menos a época que eu vou comentar o meu gibi depois. Olha, você tocou num ponto bacana e essa é uma formação realmente, eu diria, né? Classicona. Porque você vai ter os três, né? O Capitão, o Thor e o Homem de Ferro, essa trindade aí dos Vingadores. E você vai ter muita interação boa aí, né? Tem 2 casais, que é o Jaqueta Amarela com a Vespa, né? O Jaqueta ainda não tá naquela decadência moral. O Visão e a Feiticeira Escarlate. O Visão aqui tá se recuperando de danos de uma batalha anterior, né? Ele vai aparecer na última edição só. E você vai ter o Fera, que sempre foi um carismático, né? Muito mais carismático nos Vingadores do que nos X-Men, convenhamos. O Pantera Negra que sempre foi um personagem também muito legal, visualmente, e em termos de possibilidade de história também, né? Ele é um Batman antes de ter um Batman na Liga, inclusive, eu diria assim. Como é que diz? É uma liderança, né? Que rotacionava ali entre os personagens, né? Sempre o Capitão América, que mesmo era o Homem de Ferro mais uma vez questiona, né? Pô, você não tem tempo para estar aqui com a equipe, então para que você tá como líder e tudo mais. E aí a gente tem uma coisa que meio que se torna uma trend, né? Nem existia esse termo ainda na época pra gente, que é o Thor aparecer do nada e salvar o dia. Recentemente a gente viu isso acontecer na saga dos Vingadores, que comentamos no último programa, o penúltimo, a depender de quando esse aqui for pro ar. E aqui aparece de novo, né? Quando os Vingadores estão lá apanhados, depois de soterrados, uma pai dona da mansão caindo aos pedaços, vazada pelo Magno, o gibi acaba com. Essa segunda parte acaba com o Thor, o Nephi se assustando com os trovões, né? E Zablank. E, e a martelada do Thor é o último quadro do gibizinho. E eu imagino você, Luiz, moleque, pegando esse gibizinho na banca e vendo o Thor chegando assim, arregaçando. Com certeza você ia correr na próxima semana, no próximo mês, pra pegar a próxima edição, né? Esse gibizinho não tem como não ir atrás. E a pancadaria do Thor com o Nephi é muito boa, invoca a tempestade e sai na mão e troca soco.
E até que o Nefire... Ah, tem isso, viu? O Nefire, quando ele luta lá com o Wizard, eu acho que aqui é Tufão também, né? Que ficou o nome dele? Não, Ciclone. Então, uma coisa que tu esqueceu na 165 é que surgiu um dos grandes vilões, do meu entender. Pra mim o conceito é esse, que é o Gears. É verdade. O Harry Peter Parece Girish, ali sei lá. na rua, né? O Ruivinho, um personagem filho da puta. Eu tenho, inclusive, ele de cabecinha de bonequinho de papel. De Papercraft Que ou... específico isso, né? Quantas pessoas no mundo tem um Cubecraft do Peter Geist, né? Eu e umas Realmente. pessoas. O cara que fez e eu. É, odeio o personagem pelas merdas todas que ele fez com os Vingadores, mas teria um Marvel Legends dele facilmente, viu? Isso porque dá pra fazer aí ele de terno, né? Esse terno verde com a camisa branca, essa gravata marrom. Se bem que aqui ele ainda não tá assim, né? Ele tá bem burn, né? Com aquela calça quadriculada parecendo de escocês, com aquele pullover. Dependendo, dá pra pegar a cabeça do Norman Osborn e botar num boneco de terno normal. Daria pra fazer Dá pra também. pegar também, eu tô olhando aqui pra minha estante, dá pra pegar o Coulson do filme dos Vingadores, do primeiro Vingadores, né? E Agentes da Shield. E colocar ele ali no terra do professor Xavier, que saiu com a cadeia flutuante. Olha, a gente já tá querendo comprar mais bonecos. Agora falando de boneco, só um negócio que eu ainda não acabei não falando contigo. Desses aqui, eu acho que um que não tem boneco recente é o Jaqueta Amarela, né? Podia ter um mais Pô, recente, pois né? é, outro dia, inclusive, eu separei aqui uns bonecos pra doar. Aí separei aqueles também que eu vou mandar pra você. Do Máquina de Combate, aquele Thor Ultimate. Aí eu peguei o Jaqueta Amarela Marvel Universe também e botei aqui em cima da motinha voadora do Gavião. Porque é um que combina, né? Apesar dele ser pequenininho. Mas faz sentido ele pequenininho do lado dos Vingadores. E eu tenho o Jaqueta Amarela. Tenho, não sei se ainda tenho. Pequenininho, que veio no Magnum antigo, da Toy Biz. Não sei se você lembra desse, que ele vem com o Jaqueta Amarela voando e ele vem com uma parte de plástico transparente assim colada nele que encaixa nas costas do Magnum. É como se ele estivesse voando, vindo de trás do Magnum. Não é articulado nem nada não, tá? É estático assim. Mas é legalzinho. E tá aí, eu tenho uns Homem-Formiga pequenininho também, que eu não sei onde é que estão. Vou botar aqui na estante, assim que eu achar. Só lembrando aqui, eu peço perdão aí aos nossos ouvintes, mas os milagres da edição permitem esse tipo de coisa. O nome do Wizard em português é Ciclone. Ele é aquele amarelo, né, como eu falei, com as asinhas na cabeça também. E a roupa toda amarela e azul, com o W no peito. E aí eu falei, o Wizard que tem o amarelo e o W amarelo e o W no peito e tudo mais. Que nessa época se acreditava que ele é o pai, né, da Wanda e do Pietro, fazia sentido pro Pietro, mas... Bom, é mutante, né? O pai tem poder, isso pode ter qualquer poder aí, é roleta russa genética. Falta que faz um ratinho no universo Marvel. Mas se bem, né, que acho que nem ratinho funcionaria porque iam dizer, mas na verdade fizeram tipo novela, né, que toda vez que em novela tem um exame de DNA, a gente sabe que o vilão falsificou o primeiro exame de DNA, então não dá pra confiar no primeiro exame de DNA da coisa ali. Mas sim, o Wizard dá uma chamada nele dizendo assim, beleza, né, faz, tá com esses poderes aí, mas você tá velho. Você tá tendo esses poderes justo agora que você tá chegando na terceira idade, né? O Nephi já é um cara mais velho. E que você vai perdê-los. Aí o Nephi vai atrás não só de poder, né, e de fama, mas ele vai atrás de grandeza de alguma forma também. E só essa luta aí do Thor com o Nephi já vale a leitura desse arco, bicho. Que é bem desenhada, é um burnzinho ali básico, mas inspiradíssimo. A arte final vai pra lá e vai pra cá nessa terceira edição em específico, o que é uma pena, tá abaixo das outras duas. Mas aí os Vingadores têm mais um reforço de peso aí, que é o Visão que desperta lá da sua recuperação e cai na porrada com eles também. Você imagina, é uma equipe poderosíssima, né? Homem de Ferro, Thor, Magnum e agora o Visão. Só peso pesado aí, o Capitão América desmaiado, coitado.
entrega o escudo lá pro Magnum sair na mão com ele, porque o Capitão América disse, toma, você aguenta aí a pancada aí, eu já tô quebrado. E aí o Magnum vai pra cima com o escudo do Capitão América e sem camisa, porque perdeu a roupa ali quase toda já. Feiticeira Escarlate também é poderosíssima, né? E é só assim, forçando ao máximo os poderes do Nefire, né? Pra fazer ele se desgastar bastante e perder os poderes, né? Como se fosse uma sobrecarga ali do organismo dele. Ah, foi o vilão que se derrotou? Não, bom, beleza, mas foi uma tática de aguentar porrada, né? De tancar o vilão, como diz o jovem. E os Vingadores venceram aí mais uma vez pela força de vontade. A o Gibi vai acabar com um gancho aí, a gente pode falar no futuro, e já começa assim, na próxima edição, o Jorge Pérez retorna, vem os Guardiões da Galáxia para fazer uma participação especial e o amanhã acaba hoje. Que gibi que ele tá falando, Luiz? Talvez o maior arco da história dos Vingadores, assim, primeiro, né, o nome de saga, acho, né, que é a saga de Korvac. Exatamente. O Pérez vai voltar. Botou os Guardiões clássicos lá, nomes impronunciáveis, como Vingadores Honorários ali, ele participou na mesa. No final aparece Peter Gritt, né, desse arco aí falando, não pode ter 30 e poucos Vingadores aí, todos numa mesa assim, vai ter que ser 8. Acho que é aí que se define que tem que ter 7 ou 8, né? Acho que é aí que se define isso. Pois é, bem lembrado, é isso, acho que é isso mesmo. É aí que eles definem pelo estatuto, né, essa questão do número de integrantes por equipe, a questão das reservas também, porque o Homem de Ferro está sempre sendo questionado se pode estar como titular ou não, se podem contar com ele. E pô, eu vou te dizer, cara, eu nunca tinha lido isso. Esse é um gibizinho que tem tempo que não sai, ao contrário do seu gibizinho aí. Esse gibi saiu aqui em Herói da TV, segunda série, número 85 e 86, em 2 de julho e 2 de agosto, né? Eu acho que é isso mesmo. De 1986. 86, Luiz, eu ia fazer 4 anos ainda, tinha 3 anos nessa época, eu sou de dezembro. E na edição 86, inclusive, termina esse gibi e já começa a saga de Korvac, que é aquela capa classicíssima, classicona, como eu falei aqui, dos Vingadores atacando os Guardiões da Galáxia, né? Porque tem que ter briga antes de ter união. E o Fé ali dando aquele pulo e dando um socão no Charlie 27. Isso nunca mais saiu aqui. Eu tô informações aqui fidedignas do Guia dos Quadrinhos, sempre nosso companheiro aqui de pesquisa. E caramba, esse tá aí um gibizinho que podia ter saído naquelas coleções históricas Marvel, podia ter saído em vários pontos assim, porque define um vilão, é um vilão que eu acho que devia ser mais bem utilizado. Eu acho que o último que soube utilizá-lo assim bem foi o Buzzard lá do meio pro fim da fase dele, ainda com o Pés, né? Tem o que eu soube ali com a Madame Máscara, que é filha do Nefire, inclusive. Madame Máscara que tem aparecido recentemente no gibi do Aranha do Zeb Wells. E controlou mentalmente o pai totalmente abestalhado ali sob controle mental e nerfado, como também diz o jovem, né? Com os poderes lá embaixo, nível de poder bem fraquinho, saindo na mão com o Homem-Aranha assim, e o Homem-Aranha conseguindo não morrer. O Luke Cage também cai na porrada com ele, a Mulher Hulk dá uma cacetada nele. Enfim, é um personagem que eu lamento que não seja mais bem utilizado. Eu gosto dele como conceito, né? Pô, ele é um cara tão ambicioso que não basta aí ter esse poder da máfia, ser um chefão, tudo mais, um capo ali. Ele quer ter o poder também de enfrentar o Thor pau a pau. A capa de Avengers, ou a capa de Era TV 85, que reproduz ali a capa de Avengers 166, é o Thor meio assustado que o martelo ricocheteou no peito do Nefire. Pô, isso é assustador, né, para um moleque mais menos cético como somos hoje, né? Eu não conhecia esse gibizinho, eu repito, fui ler por causa do bonequinho que chegou aqui, porque eu sempre gostei desse visual.
Gosto também do Graviton, né? O Graviton que eu fui conhecer lá em Atos de Vingança, no Gibi do Aranha. E eu acho que ele tem um visual parecido até, talvez seja combinação de cores, enfim. Gostei demais. E detalhe, esse gancho aqui do final do Gibi aí, aparece uma figura misteriosa ali com a foto do Pietro e da Wanda. E é o Django Maximoff, que é o que vai se dizer o próximo, né? Suposto pai desses dois aí. Se não me engano, também é a primeira aparição desse personagem, nessa edição. Primeiríssima aparição dele. E a partir daí ele vai causar uma reviravolta. A gente vai acabar lá em Mundo agora e tudo mais. Mas isso aí é papo para outro programa. Eu só queria fazer um adendo. Você falou no começo da Legião Letal. Tem umas equipes, né? Tem o pessoal lá tem a Gangue da Demolição, tem a Legião dos Mortos-Vivos, né? Sim. Que aparece lá no Buzzek também. Os mestres do terror, mestres do mal, enfim, que aparece depois várias vezes. Esse é um dos que aparece várias vezes. Tem o Zodíaco, que eu detesto. Eu tô esquecendo mais uma. Tem um desses mini grupos aí que enfrenta de vez em quando os Vingadores com nomes curiosos. Parece que eles se juntam só pra apanhar dos Vingadores, né? Eu acho engraçado que, assim, muito do que a gente fala, não só do episódio de hoje, você falou do Buzzek, o Buzzek, sei lá, ele parece que fez aquela batida do rock, botou um monte de ingrediente da história dos Vingadores. Ah, tem Pantera Negra. Ah, vai ter Madame Máscara, vai ter o Conde Nefária. Vou botar aqui um personagem. Não, vai ter um questionamento dos poderes da Wanda, que é o Vingadores dele número 8, que ela encontra o intermediário, desbloqueia lá o magia do carro. E ele vai botando aquilo, baixa no liquidificador e é a fase dele. A fase dele é uma cornucópia, né, de ideias, assim. Não ficou um negócio assim tão pioneiro quanto o Claremont, que ele estava inventando quase que do zero, né? Ele botou muito personagem novo ali na fase dos X-Men ali, do Giant Size e pra frente, né? Mas é uma coisa assim, em algum momento a gente vai ter que comentar essa fase, cara. Não sei se eu vou manter isso no episódio, mas porque tá pra sair um ônibus aí e é meio que consenso, não sei se eu concordaria tanto, acho que sim, a grande fase da equipe na história é essa fase do Buzzek, né? Só que o meu porém disso, também de fazer episódio sobre isso, é que, assim, não é um nível escapista não, cara, mas a gente tinha que comentar, sei lá, um episódio a cada 2 revistas, porque é muita coisa que acontece, tem muito texto, a arte do Pérez, que eu acho que tá no auge aqui, né? Sim. É um negócio, assim, é absurdo. Talvez a gente tá falando de um cara que desenhou Crazy, mas eu acho que ele nunca esteve tão bem quanto estava aí nesses Vingadores com o Buzzek. Cara, parece aqueles negócios que tu vê agora do Instagram, de vídeo, que é aquela arte infinita, que o cara vai dando zoom e tem um detalhe do detalhe. É isso. Caralho, imagina o Pérez vivo com uma parada dessa. Se ele fizesse. Eu acho que ele faz na mão, né? Ele não faz no computador, né? Mas ia ter uma parada dessa, cara. Muito detalhe. É isso, porque o PES não. Eu acho que aí o PES nesses Vingadores do Buzzek, ele não é só o apoio artístico que ele tem nessa altura da vida, sabe? É tesão mesmo de desenhar aquilo. Você vê que ele faz com vontade, ele não tem preguiça nenhuma, bicho. Enquanto tiver espaço na página, ele tá metendo personagem. Se for capa, então, fudeu. E nunca teve preguiça. Nunca teve. Você lembra aquela capa de Crise Infinitas Terras que ele desenhou e o Alex Ross pintou? Eu tenho um pôster na minha parede, cara. Eu tenho um pôster na minha parede. Então, isso aí é pra você ter pôster na parede mesmo, é o que eu ia dizer. Isso aí é pra você pintar numa parede gigante, assim, sabe? E ficar olhando. E toda vez que você olhar, você não cansa, porque toda hora tem uma coisa nova pra ver. Enfim, você tem aí na parede, não preciso te dizer isso. Mas eu acho aquilo maravilhoso. Eu tenho 3 posters na minha sala. Eu tenho 3 posters do Thor grandes, do filme, do Buscema. Tem um quadro do Brego, que é a Torre de Babel, do Brego velho. 5.000 peças, no quebra-cabeça. E tem o pôster de Batman vs Superman, infelizmente, tem que falar isso. E abaixo tem essa arte aí do Pérez, pequena, mas... Eu tenho um pôster do Thor. Tem um pôster do Thor de Amor e Trovão. Se você quiser, eu te mando. Pois. Pois é. Presente de grego, né? Esse filme prometia tanto, né? Eu gosto de Amor e Trovão, mas eu acho que merecia um corte sem as piadinhas todas. Se não tivesse aquele monte de piada, tipo, tô conversando com o martelo como se fosse tivesse traindo ele, sido traído, né?
pelo martelo, e depois ele tá com um novo amante, que é o Tormenta. Enfim, essas coisas são muito vergonhosas mesmo, sabe? E também, beleza ter. Não precisa ser um Senhor dos Anéis nórdico em filme, mas também não fazer isso aí que o Taika Waititi fez, não dá não. Até gosto de Ragnarok, mas em. Como é que chama? Em Amor e Trovão ele perde a mão completamente. São filmes lindos os dois, mas os dois, pra mim, erram no tom do personagem demais. Cara, é assistível nível Sessão da Tarde, assim, sabe? Tu Isso. tá num banco que tem a televisão no hospital, aí você assiste fazendo, que engraçado. Agora, tipo, você levando a sério o filme no contexto do todo, dá não, cara. Inclusive, não dá nem pra ele voltar, assim, pro Vingadores em algum momento. Ele ia ter um novo Vingadores Avante no filme contra agora não é Kang, né? Agora o Doutor Destino. Não sei. Ele voltaria com a garotinha? Eu não sei, cara. É. Esquece isso aí, esquece aí. E tão diferente desse meu gibi que eu não li na época e nunca mais saiu. O que você vai comentar, né, Luiz? Saiu várias vezes e esse aí eu li em formatinho. Mas vou comentar mais adiante isso aí. Fala aí, Luiz, dessa Vingadores anual. Estava eu, só para dar um contexto rápido, a gente vai ter que dar uma corrida bastante, assim, para eu poder comentar, eu acho que é mais válido comentar essa edição que eu vou comentar, que é a anual dos Vingadores número 10, que é traída por amigos, né? A Miss Marvel, enfim, tem toda aquela questão do marketing, a gente vai chegar aí. Eu estou lendo desde o começo, como eu falei em algum momento desse episódio, os X-Men desde da segunda Gênese. Dei uma lida o que acontece antes, até ali, cara. Não li a definitiva 4, que é o que se passa entre o fase lá do Neil Adams, a fase lá do Neil Adams, lá que para no 66 daquele pulo ali. Onde estão os X-Men contra o Hydra? Enfim, deu um rápido panorama e comecei. E tô gostando muito. Só que eu cheguei no momento da Vingadores Anual 10. Que ela tem aqui, que é a primeira aparição da Vampira. Só que o que acontece? Essa edição ela já aparece. O começo dela é a Miss Marvel, a Carol Danvers, jogada da ponte ali de São Francisco e a Mulher-Aranha capturando ela. E primeiro ponto é que a arte dá uma guinada muito grande. Eu não tô falando mal acho que é o Cockrum, né, que desenha isso aqui. O que vem um pouco antes. Mas é o Michael Golden. Eu achei uma coisa assim. Parece uma ourivesaria, assim, um nível de detalhe absurdo. Essa edição, assim, muito mais detalhada. Claro, é um anual, deve ter tido mais tempo de desenhar e tal. E eu falei, tá, mas o que acontece antes? Eu lembro que isso aqui é uma sequência da Vingadores 200. Aí eu fui ver que na realidade não. Então eu tive que dar uma pesquisada antes. A Miss Marvel, ela tinha uma revista mensal. Ela apareceu em Marvel Fanfare, Marvel 21, aquelas, enfim, uma edição ou outra aí. Até que a revista foi cancelada na 23. O que seria 24 e 25 é o que ela tem, é a tal cena não vista, né? E a vampira retira os poderes dela. E isso já só vai ser contado como se fosse a 24 e 25 na revista chamada Marvel Super Heroes 10 e 11. E eu anotei aqui a data que elas foram publicadas. Elas foram publicadas, respectivamente, a 24, que seria a 10, né? Da Super Hero. 12 de maio de 92 e a outra em 11 de agosto, quer dizer, nem era mensal essa revista, em 92. Então a ordem seria você ler essas edições. Tem um momento determinado que eu vou chegar nesse ponto, que a tal 25, 11, enfim, ela dá um salto temporal, e é dito isso no quadrinho, que dá um salto temporal. Nisso acontece aquele arco entre 97 a 200, do Avengers normal, né, que na realidade foi publicada ali em julho, por volta ali de julho de 80, e finalmente eu poderia voltar a ler. Então eu levei uma semana nisso, semana complicada para achar o scan disso, porque assim, eu não tenho a Grandes Heróis de Marvel 17, e finalmente li a Anual 10. Aí a gente vai chegar na seguinte situação. Essa edição 10, a 24, enfim, ela acontece muito pouca coisa. A Carol Danvers está fazendo aquele tipo nível sala de perigo ali, testando os poderes como Homem de Ferro, e paralelamente tem o Dente de Sabre sendo levado, capturado.
tá sendo transferido para que a SHIELD treine ele. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tem o Jasper Sitwell. Acho que ele aparece no MCU, esse personagem, não aparece? Jasper Sitwell. Sitwell, sim, ele é agente da Hydra em Capitão América Soldado Invernal. Ah, o Cariquinha, isso. É pra ele que o Steve Rogers fala no Hail Hydra, né? No elevador. Ele, na minha cabeça, virou o mesmo cara do vilão do Homem-Formiga, o Jaqueta Amarela. Careca, genérico ali, na minha cabeça. Ó, o Dãozinho vai ficar triste com você com esse seu preconceito com carecas. Ele tá sendo treinado, tá sendo levado para ser treinado para enfrentar o Logan, que eles querem capturar o Logan. Então isso aí se passa antes, aí naquele momento de treta, creio eu, que no X-Men foi quando, de vez em quando aparecia a tropa alfa ali, Logan, tem que voltar, porque te treinaram aí, te botaram adamante, você ser soldado do Canadá, o Canadá bem militarista ali, bem fascistinha ali, né? A revista dos X-Men, né? Enfim, a Carol Danvers, ela liga pro psiquiatra dela. Não, eu também não sei por que ela tem um psiquiatra, talvez conte isso nas edições anteriores, desconheço. E aparece que ele tá morto lá. Quem matou ele? Não sabemos ainda, né? Ela encontra uns amigos, um casal, e ela simplesmente beija o cara na boca, eu não entendi essa parte. Eu até mandei pro Maurício aqui. Queria até uma figurinha que ela fala: tem boas notícias? Não tem boas notícias? Não tem, só a mais. Essa figurinha aí eu já usei umas 3 vezes só essa semana. Enfim, e obviamente, né? A arma de Chekhov, e apareceu o Dente de Sabre sendo preso à toa. Obviamente ele foge e ela enfrenta o Dente de Sabre, acho que no metrô, se não me engano, enfim. Aí chega o primeiro ponto que eu tenho que perguntar pro Maurício, não sei se ele vai saber, não sei se o público vai saber, mas assim, eu não pesquiso muito fora na internet, não. O quadrinho tem que me explicar ele próprio. Se vai ter um retcon depois que eu explicar, tudo bem, eu leio esse retcon. Mas ela começa a ter umas visões da caveira, como se fosse uma premonição da caveira da mística, enfim. Em algum momento vai aparecer a personagem sábia. Parece que ela também tem uma certa manipulação mental com um dos poderes dela, né? Eu não sei se isso tem a ver, porque a sábia não tá relacionada ali à mística no momento. Então não entendo se aí também são poderes dela, porque durante essas edições aqui, a 24 a 25, ou 10 e 11, a Miss Marvel, ela tem uns apagões de poder, assim. Meu sétimo sentido não está funcionando muito bem. A coisa meio ceia quase em coma, sabe? Dá aqueles pisco de poder. Enfim, vamos para a edição 10, que é a 11, que é basicamente o que acontece na 10, é só isso. E a 11 também já começa com estranhíssimo, para mim, acho até fui na internet ver outros scans para ver se era isso mesmo. O Homem de Ferro e a Carol Davis investigando a casa, o apartamento do tal psiquiatra dela que morreu. E tipo, e como que ela descobriu? Porta, vamos lá. Ó, ganha tempo aqui na edição, não se explica por quê. O Homem de Ferro simplesmente tira um aparelho do Reed Richards e é como se fosse acho que isso tem uma coisa, um raciocínio parecido até naquele filme das aventuras de James West. Não fazendo essas simulações, mas faz esse futurismo aí de aparelho de CSI, que é ver o espectro das pessoas que tiveram naquele quarto, então dá meio que o fantasma de que como é que a pessoa agiu, não dá pra ver o que a pessoa falou, né, mas dá pra ver mais ou menos como a pessoa se mexeu e aparece a mística. Fato também que eu achei estranho, que a mística aparece pela primeira vez em Miss Marvel 16, na revista da própria Miss Marvel. Já que essa seria 25. E elas não se encontraram, ela não conhece a pessoa, enfim. Ela entra, a mística transformada em Carol Danvers, e ela vai lá dar um beijo, porque o psiquiatra dela é o namorado dela. E mata ele, assim, eu achei de uma crueldade absurda. Ela mata com um soco, assim, como se fosse o Hulk, na porrada, esmagando com um negócio bem Richthofen, assim. Irmãos cravinhos, assim. E rindo e tal, e eu falei, caralho, que bizarro, assim. Primeira vez que tá aparecendo uma personagem, assim, uma das primeiras, né, da história, né? No caso não é, porque é um retcon, mas, enfim. Teoricamente seria. E achei uma personagem meio cruel e tal. Ela tem um novo apagão no funeral desse cara, também fica meio que por isso, mas aparece uma tremida de terra e fogo. Eu não acabei não percebendo isso, mas isso já era um indício do Pyro e do Avalanche.
Eu que não tinha percebido essa parte no momento, porque eu não sabia que ia aparecer a Irmandade de Mutantes ali nesse momento. Ela rastreia a ligação que a Mística fez, que a Mística, no que ela mata o cara, ela liga pra alguém. E envolve uma parte de compra de armas. Essa parte que eu teria escrito de outro jeito. Eu não sei se ficou um pouco confuso, mas assim, a Mística, ela estava infiltrada lá no Pentágono, lá onde a Miss Marvel trabalhava. Então ela tinha acesso a aparelhos avançados de tecnologia de armas. Tanto é que ela neutraliza o Homem de Ferro na Anual 10 dessa forma. Ele fica parado ali sem poder se mexer. Ou seja, por que ela está comprando armas se ela teria acesso a armas fingindo que é outra pessoa? Mas enfim. O Pentágono, que é muito seguro, né? Mas a Mística tinha passagem livre, o Rei das Sombras também, né? Por muito tempo estava infiltrado lá, então. A casa da mãe Joana. Exatamente. Aí a Miss Marvel, ela vai no galpão, e no galpão desse traficante de armas que a Mística tinha ligado, e simplesmente está o pessoal do Clube do Inferno comprando a arma lá, conversando com o cara e tal. Ela é descoberta em algum momento, creio eu pela Sabe ali, ela percebeu a presença da Miss Marvel, e aquele gordinho, que eu não sei o nome, eu péssimo a guardar o nome, o que tem a densidade lá, dá uma porrada nela. É o Lila. Isso. E ela cai lá no esgoto e, morreu. Vambora aqui e tal. Simplesmente dá um pulo. Por isso que eu falei, essa edição parece que foi escrita pelo Claremont como... não sei se eu cheguei a mencionar isso, foi escrito pelo Claremont. Só pra bater com a história que ele não publicou do que seria o futuro, entendeu? Meio que um retcon que ele mesmo escreveu, pra não ficar contraditório, talvez, com o Metrô Futuro. É quase um X-Men Classic, mais pra contar esse grande efeito de Mandela aí, né? Que todo mundo sabia que a Carol Danvers e a Vampira tinham brigado, a Vampira roubou os poderes dela, e como é que diz? Mas ninguém leu essa edição. Ele foi em Vingadores Anual. Não, não foi. Aí o gibi já começa com ela sendo resgatada ali daquela queda na ponte, né? Então a gente nunca sabe, nunca soube o que foi que aconteceu. Realmente aí foi um Eu não efeito sei Mandela. se as pessoas têm um efeito Mandela na cabeça daquela, acho que é X-Men 269, que aparece a Miss Marvel e a vampira quase zumbi, assim, marrom, uma agarrada na outra. Se tu consegue jogar Sim, isso. X-Men 67, meu primeiro gibizinho comprado de X-Men. Eu lembro que é quando a Vampira Não sei volta se pelo Jim Lee. a visão da luta é dessa, entendeu? Não sei se a visão que as pessoas têm é dessa edição aí. Não sei, me parece que essas caveiras aí são como se fosse um prenúncio dessa morte que ela vai ter na mão da vampira. Eu, me permita aí, Luiz, eu sei que você está usando essas edições para contextualizar, mas dois detalhezinhos aqui. Quem co-escreve com o Claremont aí é o Simon Furman, que eu acabei de comentar falando dele lá em Transformers UK, né? E que ele usou aí o Oceano para escrever para Marvel Americana. E tem coisa melhor dele, gente. Confia em mim, ele é um excelente escritor em Transformers e em outras coisas também. Inclusive a Mulher Hulk ali quando o Burns sai. E dois, essa história é muito ruim. Não só porque é muito mal desenhada, essas duas partes, né? A primeira é péssima, a segunda é só ruim. Mas por esses furos todos e porque muita coisa não se encaixa com a história. Vamos lá, minha primeira crítica pode ser de expectativa, e aí o errado sou eu, mas sempre foi contado depois que a vampira meio que ficou inebriada ali pelo poder, né, da Carol Danvers e não conseguiu soltar o contato, né, e por isso ela absorveu demais. Aqui a gente vê quase como se fosse um caso fortuito, né, segurou a Miss Marvel lá, o de sempre, mas aconteceu alguma coisa errada. E outra coisa é que não casa ali, faltou editor, que quando a Carol Danvers está sem poderes, né, tá roubados pela vampira, ela fica com a roupa civil, que não é a roupa que ela aparece lá na edição antiga, né, em Avengers Anual. Então, a Marvel vai atrás desse traficante de armas aí, ela vai
Aí tem outro momento que é estranho, porque quando aparece a Sina, e nesse momento só fala minha amiga, minha grande amiga, e depois faz esse retcon recente aí que era um casal e tal, ela aparece velha. E depois ela aparece meio que coxas torneadas e como se fossem as gostosas padrões aí de como todo mundo é desenhado. Eu falei, ué, no máximo ali tem um cabelo grisalho. Eu achei estranho, porque ela é quase uma tia meia ali desenhada nesse momento. A Cina é Raimunda, feia de cara. Enfim, não, tem idosas que são, né, do pescoço pra baixo, tu não dá nem 40 anos na pessoa, né? Opa, gosto Enfim, muito, gosto muito. o assunto não é esse. Enfim, ela tem outra visão no voo, né, de meio que vestida ali como se fosse uma rainha negra do Clube do Inferno dançando lá com o pessoal. Ela tá no hotel lá pra procurar e tal, ela sem entender direito, e ela é atacada pela Irmandade dos Mutantes que fala, a mística e tal, não sei que porra de mística que mística que é essa? Aí dá o primeiro momento que, quando ela finalmente acha esse Peter Rabbit, Peter Coelho, enfim, essas duas páginas são estranhíssimas. E simplesmente dá um pulo, aparece assim, semanas se passam, ela retorna aos Vingadores, cada inimigo um substituto, cada batalha é uma distração. Até que aí aparece a mística, dando um chilique, porque você teve a visão, e ela vai matar a vampira, minha protegida, que nunca tinha aparecido até esse momento. Meu Deus, que não sei o que, não sei o que lá. Enfim. Aí aparece a tal, a Sina com conchas torneadas, diz o tempo passa mais uma vez, aí eu não sei se é quando ela volta pra vida depois que teve essa parada toda aí do Marcos, que eu vou comentar agora, e aí finalmente aparece ela simplesmente fazendo compras, não sei como que ela foi parar em São Francisco, acho que foi depois dessa Vingadores 197 a 200, e aí ela é atacada pela vampira, começa uma porradaria franca no céu, até que simplesmente dá um toquinho de nada na Miss Marvel e tira o poder. Eu não sei se ela tava com o poder concentrado, sei lá, na testa. Não faz sentido. Não faz sentido. Só ter sido um pequeno toque. Eu acho que o poder era tão intenso assim para ela ter perdido tanto poder. Sabe assim, não faz muito sentido, não. E era jogada na ponte. E finalmente nós temos o gancho para Vingadores Anual 10. Só que o que acontece na Vingadores Anual 10 me forçou a voltar e ler. Nós estamos um podcast de Vingadores. O arco 197-200 dos Vingadores. O que acontece entre o passar de páginas dessa edição número 11 aí. Então, parece coisa de pirâmide, esquema de pirâmide, né? Tu tem que ler uma edição anual, você acaba lendo mais 10, né? E resumindo essa 197-200, os Vingadores começam presos no elevador, o de ferro ali, um reduz de tamanho, o outro tá com uma claustrofobia, enfim, saindo do elevador. Essas 3 edições, essas 4 edições do cara, são um grande arco enfrentando, um pequeno arco enfrentando um Ronin vermelho, que era um Transformers ali da vida, da indústria do Tony Stark, né? Que um cara ali teve uma piração nuclear. Meu Deus, o mundo vai acabar. Eu tenho que pegar isso aqui e matar as pessoas do mundo. Totalmente surtado, cara. E os Vingadores vão lá, enfrentam e derrotam o robô gigante, né? Só lembrando a formação da equipe nessa época, nesse arco assim, mais ou menos, a Trindade clássica, né? Homem de Ferro, Capitão América e Thor. O Magnum com a roupa clássica dele, aquela jaquetinha, aquele casaquinho vermelho, né? O Fera, o Gavião Arqueiro, aparece o Visão na Feiticeira Escarlate também, e a Jocasta está morando na mansão, porque um pouco antes teve um arco do Ultron e tal, então ela fica ali meio que avulsa, né? Ela não é membro dos Vingadores oficialmente, acho que ela vai ser um pouco depois. E aparece também nessas edições, não especificamente na Anual 10, mas aparece nessas edições aí, a Vespa e o Jaqueta Amarela. Enfim, há um comentário ali da Feiticeira Escarlate falando com a Miss Marvel, que ela tá lá com eles. Porque eu queria ter um filho e o Visão. Isso também vai dar uma merda colossal depois, né? Mas isso aí é também um outro efeito esquema de pirâmide de um monte de quadrinho que a gente teria que falar sobre filhos de Wanda e as consequências disso até hoje nos quadrinhos dos Vingadores, dos X-Men, enfim, de todo mundo.
E simplesmente aparece a Carol grávida e começa a ficar grávida e o pessoal, eita, que é isso? Só que nisso contorna com a edição lá do robô. E o pessoal tá ocupado lá no robô, né? Não pode ficar preocupado com a nossa querida personagem que tá ficando grávida em 2 dias, ela já nasce do nada e já nasce a criança, né? Há uma explicação depois, esse bebê nasce, esse bebê cresce também rapidamente, começa a falar, começa a criar aparelhos tecnológicos, constrói uma máquina para voltar lá de onde ele veio, e aí ele explica, ele meio que tá praticamente já adulto, com barbado e tudo, né? Enfim, quase cantando já a mãe, né, que é a mãe dele, teoricamente ali, né, que é a Miss Marvel, e aí explica. Ele, na realidade, é filho do Imortus, uma versão do Kang, que veio do Limbo, e ele ficou lá num universo lá, uma parte lá do Limbo, e o Imortus foi embora e deixou ele sozinho, sem mãe, sem nada. Só ele sozinho, e ele queria sair de lá. Aquelas coisas inexplicáveis dos quadrinhos, que essa parte foi muito mal explicada, muito do nada. Não sei que droga é o Michelini, né, que escreveu isso. Que bagulho esse cara escreveu pra escrever isso que não faz sentido. Quem na Terra tem um poder que poderia engravidar, quase como um alien, né? Quase como o pessoal lá da ninhada, pra eu conseguir sair do limbo. Pô, se ele sai do limbo dessa forma, ele leva a Miss Marvel pra lá, mas ele não consegue sair do limbo. Ele leva pra lá, canta ela cai na lábia dele, engravida dele, volta. Isso ela sem saber de nada. Ele vai morrer em algum momento. Porque nisso o Gavião Arqueiro acha muito estranho esse plano dele, tipo, que porra é essa? Realmente, parece que o Gavião Arqueiro tá sacando a merda que o roteirista tá fazendo. Ele destrói o aparelho, não, seu idiota. Aí que ele conta a história dele, do limbo e tal. Então era isso, por que tu não avisou? Como é que ele ia avisar, cacete, se ele teve que se botar recém-nascido na barriga da mulher? Aliás, a Miss Marvel, a Carol Danvers, é uma personagem que sofreu diversos abusos ao longo da história, né? Ela abusos, assim, merdas que acontecem na vida dela. O próprio o adquirir de poder dela, né, naquela aparelhada do Capitão Marvel, do Psicomagnetron, ela parece alcoólatra, ela inclusive fica alcoólatra porque ela perde os poderes já na fase do Buzz, que é ali que ela vai enfrentar os aliens lá, acho que é os Isso. Skrulls, né? Os Aí Cris, na verdade. ela vê que ela tá com os poderes reduzidos. Os crises. E ela vê que tá com os poderes reduzidos, aí ela começa a beber, ou seja, já denotando que ela já bebia antes, porque ia se tornar alcoólatra assim, meio que do nada. Enfim, e aí, na Vingadores Anual 10, há uma contestação dela em relação a isso, mas eu vou ler só porque acontece cronologicamente do que eu tô falando agora. Então eu vou ler exatamente, pelo menos a tradução que eu tenho aqui é essa. Não importa. Ele dizendo, eu vou embora, talvez a solidão acabe logo comigo. E não, Marcos, você não ficará só. Como? Os sentimentos que te fossem no limpo, eles não desapareceram. Eu acho que vale a pena dar uma chance a esse relacionamento. Marcos, eu vou voltar pro limbo com você. Aí o Homem de Ferro, Miss Marvel, você tem certeza? Não, Homem de Ferro, mas eu tenho negado meus sentimentos por tanto tempo que talvez seja a hora de começar a segui-los. Mas você, eu acho, quer dizer, bom, aí aparece o Thor falando, a decisão tá tomada, o filho de Odin só oferece para o transporte, e ele faz aquele vórtice do martelo e eles vão lá pro Limbo e pronto, acabou. Então, isso é o que acontece entre uma página e outra ali da mística resmungando, e logo depois, finalmente, né, aparentemente volta, percebe o que aconteceu com ela, foi um abuso, que ela foi encantada ali pelo Marcos e tal, seduzida ali, enfim, e ela não estava consciente dos atos dela. Talvez ela meio que não sabia o que aconteceu direito por conta do encantamento. Então é nesse momento que ela fala, o que eu acabei de ler aqui, ela ainda não estava entendendo o que realmente tinha acontecido. E aí, finalmente, voltamos ao ponto em que ela é jogada da ponte pela vampira. Ela é resgatada pela Mulher-Aranha, que também não entendi a Mulher-Aranha tá aqui. Você sabe dizer, Maurício, era uma revista que o Claremont tava escrevendo na época? Era algum arco com a Mulher-Aranha? Creio que não. Se eu tô lendo a definitiva aqui, não tinha aparecido a Mulher-Aranha. Não, a Mulher-Aranha é uma personagem que o Claremont escreve, sim, um tempo, não sei precisar para você se nessa época aí, imediatamente antes, enfim,
Mas ele escreveu sim, é uma personagem querida por ele, tanto que depois ali ele vai utilizá-la de novo. Ela tá em Madripoor por um tempo lá, né, como detetive. E assim, o Claremont tem isso, né? Os personagens que ele gosta, ele vai levando pra cá, pra lá, pra todos os cantos que dá, mesmo que ele tenha que, não pode, não é mais mulher, beleza, mas ela vai ser uma investigadora particular aqui, porque ela trabalhou com isso, né? Enfim. Ele sempre teve essa verve de desenvolvimento dos personagens, né? Se for ver, pô, o Dente de Sabre é um coadjuvante do Punho de Ferro. Ele vai te levando pra cá, pra lá, e vai transformando aquilo, e vai vendo esse vilão aí do Wolverine. E eu acredito nesse caso aí, pra não devagar demais, que seja isso. É um personagem que ele gosta, ele misturou as duas aí, e desde então as duas são vistas como amigas, né? A Kelly Thompson recentemente fez aí um run da Capitã Marvel. E a Jessica Drill aparece bastante no gibi como amiga dela mesmo, né? Assim, uma pessoa com quem ela conta sempre. E vice-versa, nos gibis da Jessica Drill mais recentes, o Soul fez e mais uma porrada de escritores e desenhistas por aí. A Carol sempre aparece como uma amiga que vai ajudar ela ali. A Jessica tem um filho que também ninguém sabe quem é o pai até hoje, Luiz, mas não foi o Marcos e não foi o Imortus. Ela aparece grávida um dia e até onde eu sei, pelo menos eu li, olha que eu gosto, eu acompanho a personagem, eu gosto muito. Recentemente ela teve um gibi aí, na época de Rei das Trevas, né, do Venom. Eu gosto muito e ela chega a ter um caso com o Porco Espinho, que é vilão e acabou se tornando herói aí, babado, filho dela. Tem um, tem um Marvel Legends dela. Não ela grávida, mas ela com a roupa da época que ela tava grávida, não tem? Tem, Saiu. que é aquela jaquetinha e o óculos amarelo, né? Saiu, mas é com aquele molde antigo que eu não gosto, não. E tem ela também com a roupa preta. É desse van mais recente aí que eu tenho aqui também, tá olhando pra mim, que é com molde novo. Gosto muito. E a Carol também é amiga de uma outra personagem que é a Jessica Que Jones, no caso, né? Também aparece na. a Jessica Jones não aparece tanto assim, né, quanto a Drill, mas ela tem ali uma ligação. Inclusive com a Hazmat também, né? Aquela oriental de Academia Vingadores, que é radioativa e tudo mais. Sempre aparece também, a Carol é meio que uma mentora dela. A Hazmat, ela apareceu agora durante a saga Blood Hunt, que é do Jed McKay, né? Que é o mesmo que escreve a mensal dos Vingadores hoje, tá bem legal. Ela foi recrutada pelo Capitão ali, porque é uma daquelas edições, tipo, lembra de Ato de Vingança? Acho que Vingança não, acho que é Inferno, que não tem uma equipe certa dos Vingadores, aí o Capitão vai pegando quem pode ali, aí tem aquele Eterno, como é o nome dele? Gilgamesh. Tem o Reed e a Sue Richards, o Capitão tá com o uniforme de agente americano, né? Que o agente americano vai usar depois. E mais um monte de restolho ali, aí eles vão impedir ali uns demônios e tudo mais. É mais ou menos isso aí que acontece, né, em Blood Hunt, né? O Capitão América junta os heróis do jeito que dá. Acho que é uma baita homenagem, inclusive, do próprio McKay a essa edição, que ele deve curtir. E aí, a Gavião Arqueira, o Mercúrio, a Hazmat e o Hércules se juntam lá e vão impedir o Barão Sangue de... que é um arco com vampiros, né? Vai impedir o Barão Sangue de derrubar um aeroporto-aviões da SHIELD no meio de Nova York e matar um monte de gente. Tem uma página aqui que aparece uma criança no hospital que a Mulher-Aranha leva a Miss Marvel. Que a criancinha fala, eu sou Mad Pryor. Por que o Claremont fez isso? Botou a. Essa não é a Madeline Pryor, né? Personagem também. E por que o nome surgiria do nada? Estranho, né? Enfim, aí a Jessica Drew, a Mulher-Aranha, leva ela pro hospital. Parece até que tem SUS aqui, né? E eu vou pro hospital e toma chá e benção. Vamos ver como que ela vai pagar isso depois. E ela lembra de. E aí falam que ela tá sem memória nenhuma, parece um corpo oco de mente. E ela, pô, mente, eu conheço o professor Xavier. E aí finalmente tem a ligação com os X-Men. Eu faço uma crítica aqui na edição definitiva que meio que foi trazida lá de fora, né? Eu acho que inclusive ela é baseada na Epic, né? Mas podia ter pelo menos essa 10 e 11 do Marvel Super Hero aí. Já que tem retconizada a primeira aparição da vampira,
Aparece a Mística, aparece a Irmandade dos Mutantes, entendeu? Não custava botar. Não vai botar Vingadores 197-200 porque é definitiva do X-Men, né? Definitiva da Carol Danvers. Mas, sabe assim, eu acho que faltou aqui botar. Tem tanta edição que é uma luta do Colossus com não sei quem. E aí não interessa, só ele que apareceu aqui em outras definitivas. Aparecem essas edições Marvel 21, Team Up, da vida aí. Não custava botar aqui que dava um contexto pra essa edição, sabe? Enfim. Já nisso a gente já dá um corte e finalmente a gente vê. Eu não sei se a intenção também foi já dar a impressão, porque além do poder foda que a vampira vai ter aqui de sugar os poderes da pessoa, as memórias, se ficar durando muito tempo, ela tem a parte física também, que ela mete porrada no Capitão América e ele acabou. Desmaiou ali e ela pega o poder dele. Então já é mais um primeiro poder. Isso é muito usado em animações, né? Desenhos de todo tipo, nem de super-herói. E o personagem suga o poder de um, suga o poder de outro, e aí o final lá que sobra tem que se virar porque ela já sugou o poder de todo mundo. É basicamente o que acontece. Os jogadores aqui na mansão tomando chá, acho muito interessante, quando finalmente o Capitão América desmaia da jogada aqui. E o parte que eu falei da Mística botando o aparelho nas costas do Homem de Ferro, tipo, Ferro praticamente sepultado vivo ali dentro, né? Não podendo se mexer. Muito, muito estranho. Mas isso era o que era feito na época pelo. Hoje já teria uma contra-espionagem aí, um benchmark tecnologia do Homem de Ferro, né? Isso hoje eu acho que não aconteceria, né? Eu não leio muita edição do Homem de Ferro, mas isso não tem muita lógica na minha cabeça ela ter usado esse aparelho assim. Mas ela conseguiu esse aparelho porque ela tá lá na NASA, lá no Pentágono, lá com o poder lá do morfo dela, ela tá infiltrada nesse lugar onde tem esses armamentos. Então por que ela tava comprando armas na edição da Miss Marvel lá, que eu falei ainda agora? Não faz sentido, né? Enfim. E aí simplesmente é a vampira enfrentando todos os Vingadores, ela vai derrotando cada um e adquirindo o poder de cada um. Ela só não consegue tirar poderes do Visão, porque né, tecnicamente ele não é um ser humano, e do Magnum, porque ele teoricamente não é nenhuma pessoa viva, né? Ele é energia, né? Energia pura. Um retcon da história do que aconteceu aqui, que é a história do. Uma coisa que eu acabei esquecendo de citar é que o Marcos estava criando a máquina para ele voltar porque o fato dele estar na Terra estava afetando e simplesmente aparecem pessoas aleatórias nessas 4 revistas dos Vingadores que estão andando, entrando em casa, enfim, indo a lugares e que simplesmente são transportadas para outra época do tempo. Quer dizer, o fato dele estar na Terra está gerando um vórtice temporal aí que está afetando o contínuo espaço-tempo. Então ele não poderia ficar na Terra normal nossa, né? Há um plano em sequência da Mística querendo soltar a Irmandade dos Mutantes. E aí a outra parada aqui eu fico pensando, em que momento a Irmandade dos Mutantes foi presa? Não sabe me dizer? Não sei. Rapaz, Ela rapaz, você vai dar a sua teoria aí, mas depois eu falo. Então, eu acredito que eles tenham sido presos quando a Carol Danvers lá em Hong Kong, mas eles estariam presos em Hong Kong, teria extradição no universo Marvel do americano. Eu nem sei se eles são americanos, né? O Blob, o Pyro e o Avalanche. Eles são americanos? São. Não sei. Então, Pride 2, teriam sido trazidos, porque assim, já apareceu antes dessa definitiva, acho que umas edições para trás, do primeiro retorno da Irmandade dos Mutantes, como nós conhecemos. Aliás, agora não, é depois, né? Eu acho que é isso, então. É porque eu tô pensando pela perspectiva dos Vingadores. É que eu não tô conseguindo localizar isso direito na cronologia dos X-Men. Mas em algum momento, acho que eles são presos depois de um confronto com os X-Men. Acho que é isso que acontece, né? Eu lembro que aparece uma edição específica dos X-Men em que o Blob tá sendo solto. Ele foge. Consequentemente, deve ter fugido o resto da equipe. E aí os X-Men derrotam a Irmandade dos Mutantes. Talvez tenha sido nesse ponto aí que eles tenham. E já é essa formação da agora. Então essa formação aconteceu antes dessa edição aqui. mais adiante, Nesse momento que eles foram presos? Não. É porque eu tô lendo a definitiva 8. A 7, que seria a 7, eu li em outro formato. Mas acontece antes da 8, né? Então deve ter sido na menção dos X-Men que eles derrotam em algum momento a Irmandade dos Mutantes e eles são presos. E é por isso que eles estão presos agora.
entendeu? Em algum momento a Irmandade de Mutantes, acho que já como Força Federal, ela recebe como membro a Espiral, né? E um detalhe é que pintar errado lá a Espiral, desenhada pelo Mark Silvestre, e ela tá com roupa laranja no quadro. E aí nas outras edições todas ela começa a aparecer com essa roupa laranja. Aí existe até uma teoria aí de alguns fãs que é a Espiral Player 2, a Espiral selecionada com o botão de soco fraco. Mas é isso, Luiz. Acho que você chegou num ponto mais coerente aí. A gente tinha conversado antes e a gente tinha suspeitado que eles teriam sido presos em Dia de Futuro Esquecido, né? Mas o que aconteceu logo antes, que foi a luta lá com a Miss Marvel, mostra que eles estavam em outro canto. Então, só se aconteceu realmente aí essa questão do gibi dos X-Men, nesse meio termo, que é o tempo, mas é muito pouco tempo, veja, é o tempo em que a Miss Marvel é encontrada e é levada lá pro Xavier. Beleza, tem esse período aí de recuperação dela, né, com o Xavier, então pode ter acontecido de fato aí, e ter essas edições. Enfim, aparece. Outra coisa que eu achei estranha, assim. A Sina aparece de novo aqui um pouco mais nova, mas ainda com cara de velha. Enfim, a Mística solta o Homem de Ferro meio que preso ali na armadura. Na parte elétrica da prisão hacker, né? Da ilha hacker, e solta simplesmente a Irmandade dos Mutantes, que estão todos presos lá. E aí tem um confronto com os Vingadores, que os Vingadores aparecem lá, né? E eu acho que, assim, desculpa, claro que eu vou puxar a sardinha pros Vingadores, mas é muita forçação de roteiro botar a Irmandade dos Mutantes. Eu já, inclusive, fui xingado pra caralho uma vez que eu falei. E eu achava que os X-Men não precisa nem ser a maior formação mais poderosa dos X-Men, derrotaria a Liga da Justiça. Eu fui xingado pra caralho. Eu acho que alguma formação específica dos X-Men que você possa fazer ganharia da Liga da Justiça. Agora, você botar a Irmandade dos Mutantes fazendo pau a pau aqui, metendo costa nos Vingadores, eu achei meio forçado. Não... se bem que a Vampira sozinha tava ganhando da equipe, né? Tem isso. Mas aqui tem muito roteirismo do Claremont pra fazer isso, né? Enfim, eles derrotam a Irmandade dos Mutantes. E eles aparecem lá na mansão do Xavier pra dar um oi pra Miss Marvel e tal. Tá todo mundo de biquíni na piscina. Uma coisa assim, meio catálogo da DeLorean, assim. Inclusive a Jessica Drew, né? Exatamente. E aí, eles vieram falar com vocês. E aí os X-Men, não, vamos dar tempo pra você falar com eles e tal. E ela, e aí? Voltou, né? Tu tinha ido lá com ele. Como é que foi lá e tal? Ela, o quê? Tem alguma coisa que podemos fazer para aliviar essa dor, já que ela falou que ele morreu? Não, vocês não se contentam em ser a causa dela? Aí ele, o quê? Ela dá um tapa na cara do Fera, começa a dar um surto ali, chorar. E ela falar que ela foi seduzida. Ele, depois que eles voltaram lá pro limbo, ele simplesmente, por conta dessa defasagem aí de realidades, ele simplesmente mingou até a morte, virou pó e morreu. Tá o professor Xavier e a Jessica Drew ouvindo a conversa, né? Recebendo a conversa. E ela reclamando que não teve apoio dos Vingadores. Eu acho isso estranhíssimo, sinceramente, assim, não tô questionando, porque realmente é um arco que ficou estranho, mas ela, não sei, eu não sei o que você acha aí, mas eu acho estranho. A tentativa de conserto do Claremont não sei, parece que piorou a outra história, entendeu? Ficou, claro, mais grávido. Pô, tem uma edição, acho que do Jim Shooter aí, se você procurar você vai achar, não sei exatamente o número da edição, que a capa é uma criancinha dando um tiro na própria cabeça, de costas. E os Vingadores, assim, olhando pra ele, a gente olhando a perspectiva do rosto dos Vingadores e as costas mais perto da gente da tal criança, e dá um tiro na cabeça. E, tipo, era um personagem imortal que ele não morria nunca. Não tu lembra dessa história? Não lembro, não. É aquele que vai pros Vingadores Centrais? Seu Imortal? Eu acho que é. Depois que ele vai, né? Mas nessa edição aí ele tá, e aí ele simplesmente. Esse tipo de coisa doida que aconteceu na época, entendeu? Loucuras aí que não sei que tipo de nível de liberdade criativa o Michelini tinha, mas. Enfim, o que você acha aí pra dar um contraponto depois que eu tô sem palavras aqui? Como um todo aqui do gibi, tá? Eu
lembro, eu li pela primeira vez esse aí em Origem dos Super-Heróis Marvel número 4, lá da Abril, segundo aqui o Guia dos Quadrinhos, novembro de 95. Devo ter comprado logo aí na banca essa, que é uma capa muito legal aí, né, do Galactus atacando o surfista. Eu lembro que me chamou a atenção o traço do Golden também. Acho que a arte combina bem, assim, a colorização combina bem com a arte da Uncan ali. Ele tem umas sacadas de quadro muito legais de narrativa. Mas ao mesmo tempo ele tem alguns rostos muito estranhos. A gente tem logo no comecinho aí a Kitty aparecendo. Acho que é a Kitty. E ela tá com um rosto muito, muito estranho, assim. É a Kitty Pryde atendendo o telefone. Cara, ela sempre foi desenhada com olhos grandes, né? Mas Não, mas aí ela tá parecendo aquele gibizinho alternativo dos Estados Unidos lá que tinha um povo meio élfico assim, sabe? Aquela coisa bem. Sei lá, eu tô me lembrando muito de Howard o Pato. E aí eu lembro que o Goldie desenhou Howard o Pato também, né? Então acho que tem a ver aí. Por exemplo, o noturno dele é muito legal, as mulheres dele são bonitas, mas às vezes estão estranhas. No final, por exemplo, quando a Carol aparece aí de maiô lá na mansão X, ela tá com um corpo muito estranho, ela tá parecendo meio cabecinha pequena. a vampira também aparece com olhos grandes demais. Pois é, a vampira é uma outra coisa que eu queria comentar, porque essa é a primeira aparição da vampira, né? Ela tem esse retcon aí, né? Como se a Mística e a Sina tivessem desde muito tempo aí cuidando dela, né? Preparando ela ali para o momento dela entrar em ação. Adotaram ela depois que os poderes dela despertam, ela mata o namorado sem querer. Ela foge e lá deixa o nome pra trás, né? Muitos anos depois a gente vai descobrir que o nome dela é Ana Marraí. Ela é encontrada pela Mística e a Sina, né? A Sina tem a visão lá que devia encontrar e tudo mais. E a gente vai aí nesse retcon, do retcon, que é essa Marvel Super Heroes. Vai ver que a Sina planejou isso tudo, né? Sabia que é assim que as coisas deviam acontecer. Eu não sei, eu acho a arte do Golden legal, acho que a vampira dele tá bacana, mas não é em caso da vampira específico, não é uma vampira que é muito conhecida, né? Ficou mais conhecida tanto aquele visual do Romitinha, né, nos anos 80 ali, ela já mudando de lado com os Vingadores, ou com os X-Men, e essa vampira do Tim Lee, né, que é bonitona, gostosona e tudo mais, que também é retcon. E recentemente saiu agora, lá nos Estados Unidos, uma bonequinha da vampira com esse visual aí, né? E ela tá com a cara de mal. E a maioria dos fãs, principalmente esse leitorado novo aí dos X-Men, é uma galera que vem muito por questões de gênero e um público engajado mesmo e tudo mais, mas que infelizmente é de uma geração que acho que o mundo começou anteontem. Ele disse, mas a vampira nunca teve essa cara. Não, teve. Teve por muito tempo, inclusive pior. O Cockrum em outras histórias desenhou ela com aquele cabelo assim, com a pontinha pra cima, nas laterais, uma cara sempre de má, como sádica, né? Que não encaixa muito bem com o retcon que a gente vai ver depois dela se arrependendo, né? Os contatos telepáticos do Xavier com ela e tudo mais, enfim. Mas existiu. Uma pena as pessoas gostarem tanto hoje em dia de falar sem saber das coisas, mais do que nunca. Mas essa vampira maligna que o Golden desenha, eu gosto bastante. O fé dele também é legal, a sequência de ação. E quanto a essa controvérsia toda, Luiz, eu acho que é muito criada também, sabe, cara? Eu concordo com você aí que não encaixa muito com a história original, que não é boa, não tô defendendo, não. Fica claro mesmo que ela tá sendo controlada ali, os Vingadores estão sendo babaca, tipo, tá, pronto, vai embora logo, beleza. Se deseja tudo de bom, tá? Tchau, abriu a porta, botou a vassoura atrás e ela foi embora. Mas foi problematizado por conta de posts bem colocados na internet, por assim dizer. É uma histeria coletiva isso aí, principalmente para atacar os Vingadores enquanto equipe, né? Essa rivalidade, essa rixazinha criada aí por fãs mais recentes de X-Men. É uma histeria coletiva que me lembra muito a história de Homem-Aranha Potestade, que é um gibi que eu já comentei lá com o Léo Palmieri no Gibi Nosso Cada Dia, que é um gibi bom,
Um gibi bem legal, mas que sucumbiu aí por conta de um post do Omelete, uma reportagem do Omelete, porque revelou a história que tinha o plot lá que a Mary Jane morreu por conta da radiação do corpo do Peter e tudo mais, do sêmen radioativo. Então a porra radioativa do Peter Parker se tornou o mote da história, sabe? E ninguém o gibi, todo mundo critica. Ah, é o gibi que tem a porra radioativa? Não, uma merda. Mas você leu? Não, não leu. É um gibi legal, é um gibi bacana, tem momentos muito bons. Tem um Jameson muito bom. Tem um Octopus ali com umas sacadas legais. Quer dizer, tem Octopus. Leiam. Não vou dar um spoiler aqui também, né? Eu gosto muito, mas eu vejo que quando você fala, muita gente torce o nariz porque só tem esse factoide, sabe? Aí o factoide os Vingadores permitiram um abuso. Não, calma. Vamos ler, vamos questionar, né? Como você tá fazendo aqui agora. Então, você comentou que a vampira foi retrabalhada, a Carol Danvers, vou usar esse guarda-chuva aqui, ela também foi bastante retrabalhada, né? Ela, acho que desde a criação dela já foi, pelas características da personagem, muito bem ponderada, de militar, era major, e ela tinha um conhecimento, depois ela escreveu uma revista feminista, ela escrevia livros, ela fez de tudo. Ela é uma personagem completa. Ela depois volta para a equipe dos Vingadores, ela na fase do Buzz, que ela passa a ser uma das principais, desculpa o termo, seclas, porque eu não gosto desse lado, do Homem de Ferro ali na Guerra Civil, pós-Guerra Civil ali, que é o Mighty Avengers, né, que é os poderosos Vingadores. E, enfim, aí desde ela tá na equipe, acho que desde então, né, ela tá na equipe do Jason Aaron. Eu não sei se ela tá na equipe do McKay. Eu já não li, provavelmente sim, né? Sim. E tá com os braceletes quânticos que o Marvel usou, né? E tá trocando de lugar lá com uma menina também, pra zona negativa. Eu ainda preferia que ela tivesse, a Capitã Marvel fosse a Mônica Rambeau, mas por preferência pessoal. Mas eu entendo esse trabalho, essa história da personagem, inclusive essa parte da ordem aí que eu fiz no episódio inteiro de como deveria ser lido para poder ser entendido mesmo, botando edições fora da ordem de publicação, é a ordem que tá na segunda Epic dela, que inclusive, sei lá, se tivesse. Eu não sei se já tinha Epic na época que saiu as Marvels. Já. O filme As aí Epics. era uma boa. Podia ter saído. Podia ter saído. Ela só tem dois Epic, que é o 1, que é do 1 até o 18, sei lá, e aí é sei lá, o 19 em diante é essa parte aí que eu tô comentando, né? Podia ter sido publicado junto. Já dava um contexto aí da história da personagem. Porque assim, revistas mensais dela não. Dizem que aquela parte da Airbud lá dos anos 90, ali, anos 2000, ali, não é muito bom, que era meio que paralela ali da fase do Buzz, que é péssima essa revista. Aparece ela hiper gostosona nas capas, coxuda e Sim. tal. Dizem que aquilo ali é ilegível, de tão ruim que aquilo é. Não sei, nunca cheguei a ler. Eu tenho uma outra edição dela de mensal posterior e tal, mais contemporânea e tal, mas não é uma coisa assim que diga, nossa, que maravilha, né? Li muita coisa bastante na época do filme e tal, para fazer um guia de leitura que acabou nunca saindo, porque aí quando chegou na parte que ela começou a ser muito usada ali em 2012, o Capitã Marvel que ela virou, né? Com aquela roupa e tal. Inclusive, eu tô atrás aí do Marvel Legends dessa versão, já que a da Airbud, mas gosto de conhecer Ah, caríssimo. tá caríssimo, tá 400 conto lá. E descobri no que eu tô fazendo, naquela pesquisa de botar quais Vingadores apareceram em quais edições, desde a 1 até 402, talvez eu continue até Sim. depois, apareceu, cara, 18 revistas só e já saiu da equipe. Ela não apareceu. Ela, enquanto Miss Marvel, ela não é dos Vingadores, assim, membro clássico, podemos dizer assim, entendeu? Ela é um membro clássico como Capitã Marvel. Já na contemporaneidade aí, nos últimos 15 anos aí. O Airbud, talvez, na fase do Buzz, que poderia considerar, não sei quantas edições ela apareceu ali, talvez uns 35 e tal. Mas com Miss Marvel, pouquíssimas. Então passa de 20. Se eu não me engano, é 16 ou 18 revistas que ela apareceu. Bem pouco. É.
Enfim, ela voltando aí ao lamento que ela faz na piscina, ela fala que eles não deram apoio pra ela e tal, mas assim, foi o que ela falou pra eles na época. Não, eu vou sim, não sei. Eles iam fazer o quê? Se eles impedissem ela de ir, eles não eram donos dela. Eles achavam estranho. Ah, outro, o Thor abriu um portal. Se ele abrir um portal, ele consegue ir pro lugar onde ele abriu o portal, concorda? Por que ele não foi lá ver se era aquilo mesmo? Aí depois, esse minha, ela tá de boa lá. Aí ele voltava. Já via o quão esquisito seria o lugar onde ela foi, entendeu? Não foi porque é gibi, né? Não é pra ir mesmo. Então, exatamente. Como você falou, assim, não ficou tão grave pelos absurdos que tinha acontecido, como eu falei, que teve uma edição que teve até um garoto dando um tiro na cabeça, se matando na capa dos Vingadores. Aí. Era muito absurdos que tinha, como. Pô, o próprio conceito já é absurdo, né? De aparecer um Transformer, o Olho Vermelho, um robô gigante, os Vingadores no meio da rua tem que. E ele destruindo tudo pelo caminho. Esse retcon no anual 10 é que fez essa história ficar esquisita do ponto de vista dela ter recebido isso. Mas ela não teria aparecido antes? Você tá entendendo? É isso, né? A justificativa vai ser de que ela não. Ela estava sendo resguardada ali, né? E aí, de repente, ela aparece com relação com todo mundo. Ela conversa com os outros da. Eu só quero chamar de Força Federal. Ela conversa com os demais membros da Unidade Mutantes. Ela faz de tudo, assim, como se ela sempre estivesse lá, né? Bem retcon mesmo. Então, não. Não, e ela tinha acabado de ter a mente backupeada, vamos dizer assim, pelos professor Xavier. Ela tinha acabado de perder tudo que ela tinha pelo poder da vampira, né? Uma mente oca. Então ela pegou um backup ali. Ela, interpretando aqui o que eu mesmo lembro do que aconteceu, foi isso que aconteceu. E isso persiste ainda por muitos anos, essa rivalidade, que aí no caso ela vai ter mais ódio ainda, porque eu acho que não sei se perdoa, mas ela, como eu falei, ela volta para os Vingadores várias vezes depois. Então acho que inclusive com os iguais membros, né? Sim, Ela é verdade. até, por conta do alcoolismo dela na fase do Buzz, que ela é chamada por uma corte marcial, como eles chamam ali, um julgamento dos Vingadores se vão expulsar ela ou não, e ela, eu vou ser expulsa. O que eu fiz demais aqui? Tu também, Homem de Ferro, tu também bebeu, e aí? Não foi expulso, que tu é fundador. Não, não, eu mesmo saio. Ela faz isso depois. Enfim, em algum momento ela também não se adequa muito com a equipe dos X-Men. Ela vai junto com os Piratas Siderais, acaba lá adquirindo poder numa estrela branca, se não me engano, um buraco branco, né? Isso. E acaba salvando o nosso querido planeta Terra, reacendendo o Sol, que apagou, né? No momento posterior, ela meio que perde esse poder de binária e tal. Inclusive, tem uma bonequinha da binária. Ô Luiz, você falou uma coisa interessante aí da questão da Carol, né? Ela volta ali com um backup, né? Mais ou menos o que o Hickman foi propor mais recentemente aí para as ressurreições dos mutantes. Ela chega a falar aí no gibi desse anual que você comentou. Ela chega a falar que não lembra de tudo, mas que o Xavier já deu uma geral ali na mente dela. E isso pode explicar até que pode ser considerado descaracterização posterior, né? Uma personagem que não tem todo o passado à disposição, então ela cria uma nova personalidade, algumas coisas mudam, alguns pesos somem, outros são criados. E o mesmo se pode dizer da vampira, né? Até recentemente houve um arco aí em que a vampira vai se questionar, né? Até onde foi ela que mudou de lado, até onde foi as referências da Carol Danvers que fizeram ela mudar de lado. A gente tem aí, nas primeiras sagas dos X-Men, inclusive, uma história em que ela tá deixando a personalidade da Carol se sobrepor à dela. Então ela acha que outros agentes secretos que eram amigos da Carol, locais, procedimentos da SHIELD, que a Carol foi agente, ela tem na cabeça porque essa mente da Carol tá sobrepondo a dela. Então é uma sacada legal, muito interessante do Claremont, né? Dizer assim, não é a mesma personagem, não é uma fusão das duas, não é
mais uma do que a outra, não é mais outra do que uma, mas são personagens alterados. E dá pra mexer muito nisso, como foi mexido, né? De fato. E hoje a gente tem uma vampira que é completamente diferente. Mas nada daquilo aí que a gente tá comentando desses gibis aí de primeira aparição, do que veio depois dos anos 80, é uma personagem completamente diferente, que já chegou a ser líder dos Vingadores, né? Pra o seu desespero. Então, vou chegar aí. Tem, tem vários confrontos dela. É, se eu não me engano, tem uma X-Men Legends, X-Men, alguma coisa com nome parecido com isso. Na época dos Vingadores vs X-Men, teoricamente, elas se dão a trégua do ódio que elas têm entre elas. Ah, aconteceu e tal. Eu não li essa edição, eu tenho essa edição, mas não sei se você lembra dessa edição. Legacy, é X-Men Legacy. Sim. Uma X-Men Legacy que finalmente elas dão uma trégua entre elas. Mas não adianta muito, porque como você falou, eu tenho um certo ranço da vampira por conta do Uncanny Avengers, que ela é meio revoltadinha. Os Vingadores, não sei o que, eu odeio os Vingadores, então também odeio ela. Pra mim são dois personagens diferentes. Essa vampira aí revoltada, que em algum momento vira líder dos Vingadores, e revolta que eu tenho com isso. Enfim, com a bunduda lá da animação, né? Que falava caipirês lá na animação dos anos 90, que é uma personagem excelente. Nossa, que personagem legal. Eu não consigo associar que é a mesma coisa. Eu tenho amor por aquela personagem e ódio pela dos quadrinhos. Mas, estranhamente, eu hoje, talvez até pelo boneco que eu tenho, não sei, eu prefiro ela no uniforme verde do que no uniforme verde e amarelo da animação, sinceramente. Porque agora eu tô vendo as edições que ela aparece com outro uniforme, mais do que essa fase aí do desenho da fase do Jim Lee. Então tô mais me acostumando. Talvez agora, porque assim, eu tô lendo essa edição aí no. Ela para no 153. Eu acredito que eu pare antes da linhada ou depois da linhada, antes da saga dos X-Men número 1. Aí, em outro momento, eu leio a saga dos X-Men. Eu já tô lendo 60, 70 edições, né? Muita coisa para ler seguido. E a vampira vai começar a aparecer, né? Membro efetivo. Ela aparece também na fase lá da Austrália e tal. Então, talvez eu mude minha percepção da personagem, mas assim, não gosto. Enfim. E é isso. Bom, e só pra anotar aí, né? Como eu falei, ao contrário do que eu comentei do gibi que eu falei, esse arco, a gente tem essa edição aí, esse Avengers anual, publicado na Origin Super Marvel, da Abril. Já havia sido publicado 8 anos antes na Abril também, a Era TV número 100. E aí foi publicado em 2014, olha, 87, 95, 2014, coleção histórica Marvel's X-Men número 4, que é uma que tem uma capa lá, um confronto dos Vingadores com os X-Men, inclusive, é uma história de confrontos, é uma edição de confrontos. E Fabulosos X-Men, edição definitiva número 8, que é essa aí que o Luiz tem aí no colo, fazendo o exercício de isometria. De janeiro desse Essa ano. histórica dos X-Men número 4, a gente comenta, vira de cima a baixo e vira essa edição inteira naquele episódio que a gente gravou com o Daniel sobre toda a relação dos X-Men com os Vingadores na história, né? Todos os confrontos, todas as relações de personagens, membros que foram de uma equipe foram da outra. É verdade, muito bem lembrado. Inclusive, Vingadores 110, que é um gibi que eu gosto muito, apesar do Engelhart escrever. E sim, dois comentários mais. Assim, nessa história, na Marvel Super Heroes, que é esse retconzinho aí dos anos 90, a gente tem a Carol, né, fazendo uma menção aí aos Vingadores, dizendo aí que ela foi traída por amigos, que é o título do anual, né, traída por amigos. E você comentou mais cedo, Luiz, da Mad Prior, que aparece aí. Eu dei uma pesquisada aqui, eu nunca tinha me atentado para isso. É uma brincadeira do Claremont ali, o nome Madeline Prior já foi uma brincadeira dele ali com um nome de uma cantora canadense, ou é britânica, que se chama Madeline, não com Y, com AY, Madeline Edith Prior. E não tem nada a ver com a Madeline Prior que vai aparecer depois em X-Men. Até hoje.
Nunca se sabe. Mas Se vê um maluco aí, faz um retcon. Mas o próprio Claremont já fez brincadeira com isso aí, e numa edição que a Madeline tá hospitalizada, ela chega a se manifestar como uma fabulosa X-Men 238 de Mark Silvestre, e ela se manifesta como uma criancinha e repete esse mesmo diálogo que a Deep Pryor fala aí, né? Que estava doente, mas melhorou. Mas aí é brincadeira mesmo do Claremont. Não chega a deslizar, seria a mesma personagem. Ah, eu achei que as duas personagens iam se encontrar e falar: meu nome é Beth. Meu nome também é Beth. Ainda bem que não. Mas enfim, Ó, já posso ser roteirista da Marvel. né? Tomara que eu seja editor pra vetar isso aí. Mas sim, acho que com isso a gente fecha, né? Esse programa daqui. Alongamos-nos. Parecia que ia ser um programa curtinho, mas acaba que tem muita coisa aí que a gente consegue puxar de outras publicações que estava acontecendo à volta, e especulações nossas, e as cagadas aí que os escritores fizeram no meio do caminho. Então, obrigado, Luiz. Mais um avante pra conta e mais muita ideia aí de pauta, né? É legal que a gente vai falando e vai dizer, opa, vamos fazer programa disso aqui, vamos fazer programa daquilo ali. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o poeta e apresentador Faustão. Exatamente. Então, como diria o Marquito, um grande abraço e tchau.